Primeiro, boa tarde a todos. A gente vai começar o nosso webinar, no qual trataremos um pouco sobre os efeitos jurídicos da Covid no setor minerário brasileiro. E desde já agradecemos a todos que nos assistem e agradecemos especialmente aos nossos convidados, debatedores, que gentilmente aceitaram se juntar a nós para falar um pouco sobre o tema. A ideia aqui é um bate-papo de forma bastante informal, para a gente tratar dos principais impactos e desafios jurídicos que o setor vem enfrentando com essa crise do Covid, né? Como a gente sabe, o setor mineral é um dos mais relevantes da economia brasileira e mundial, né? E certamente será um dos responsáveis no Brasil por ajudar a passar da crise, passar todo esse pior momento na retomada da nossa economia. E aqui só uns números para que se tenha uma ideia da importância do setor, e aí me baseando em números que foram divulgados pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, em 2018, o setor de mineração ele responde, por exemplo, por 17% do PIB industrial brasileiro, emprega mais de 140 mil pessoas diretamente, 2 milhões de pessoas indiretamente, e é responsável sozinho por 30% do saldo comercial positivo na nossa balança comercial. Isso muito por conta das exportações do setor, né? Então, eu acho que isso dá uma dimensão da importância do setor no Brasil hoje e da importância que ele vai ter para nos ajudar nessa retomada da crise, né? Então, para nos ajudar com a apresentação desse tema, estão aqui conosco alguns dos principais players do mercado, representados pela Maria Mantovão, que é diretora jurídica da Landing Mining, a Luciana Mendes, que é gerente jurídica tributária da Nexa Resource, a Carolina Batista, que é head jurídica da Yamana Gold, e o Newton Vighetti, que é gerente executivo de sustentabilidade jurídica da mineração Taboca. Aqui do lado do escritório estamos eu, Pedro Siqueira, sou sócio da área tributária, e a Luciana Gil, que é sócia da nossa área ambiental. Então, já para fazer uma provocação e a gente iniciar a nossa conversa, eu queria iniciar com uma indagação para os nossos convidados, né? É a seguinte: como cada uma das empresas que representam está passando por esse momento e quais foram os principais desafios enfrentados até aqui? E que acho que, para a gente seguir a ordem, acho que poderia cada um falar um pouquinho da sua empresa, começando pela Maria, depois a Luciana, depois a Carol e depois o Newton. O que vocês acham? Podemos seguir assim, gente? Sim. Combinado. Obrigado. Combinado. Meu som tá ligado? Tá, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Sim, perfeitamente. Então tá bom. Então tá bom. Então, boa tarde aí a todo mundo, né? Eu também quero inicialmente agradecer aí ao time do Bichara pelo convite e a oportunidade de participar desse fórum com colegas aí, advogados que eu tanto admiro. Poder estar aqui, compartilhar o que eu tenho experimentado, né, no dia a dia da Landim. E também acho que o mais importante poder aprender, né, e captar também as experiências de cada um de vocês. A gente conversa e muitas vezes no dia a dia trocando uma ideia com um ou outro, né, mas dificilmente a gente está tendo tempo e oportunidade de participar dessas discussões. E nesse tempo aí do Covid, eu penso que não há limite para as ideias, para as sensações, e por mais que o direito está se esforçando aí para poder mapear e tratar o tema, eu vejo que não há barreiras ainda nem fronteiras para o conhecimento aí nesse assunto. Eu vou começar aqui dando um depoimento aí até um pouco pessoal mesmo, que no dia 10 de março eu embarquei para São Paulo para participar de um treinamento, e quando eu cheguei aqui no aeroporto de Confins, a gente ouvia notícias sobre o começo do espalhamento do vírus aqui no Brasil, mas nada que fizesse ainda pensar que as coisas estivessem saindo do controle, muito embora também acompanhávamos aí a disseminação e a história que já se fazia presente na Itália, na Espanha. Mas 3 dias depois, embarcando de volta no aeroporto de Congonhas, eu já notei uma movimentação diferente, os olhos tensos, no avião já um esforço para as pessoas se distanciarem, enfim.
Fato é que em 4 dias nós estávamos em home office e desafiados aí a nos manter juridicamente, manifestar juridicamente sobre os efeitos do vírus aí nas relações jurídicas corporativas. E com mais um desafio, dessa vez, nós estávamos já num ambiente criativo e produtivo diário diferente, né, do nosso habitual, e estávamos em casa. Eu pensei muito, né, naqueles primeiros momentos de qual que seria o olhar jurídico, né? Somos de uma ciência humana, e considerar ao mesmo tempo os fatores de produção, econômicos, sanitários, humanitários, enfim, como dar suporte, né, à nossa atividade, aos nossos colaboradores, ao nosso país, através do direito, né? A Lundin Mining é uma mineradora canadense que opera no Brasil desde julho de 2019, através da mineração Maracá Indústria e Comércio, desculpa, localizada em Alto Horizonte, no estado de Goiás. É uma mina de produção de concentrado de cobre. E assim, gente, desde o princípio, né, nós trabalhamos aí com o conceito de que a Lundin iria honrar seus compromissos, tanto com os nossos colaboradores, quanto com as comunidades no entorno, fornecedores, de forma a reduzir ao máximo os impactos que já se mostravam inevitáveis. E entendendo que a situação global gerava medo, insegurança e que exigiam atenção e cautela, a empresa se engajou em fazer o que fosse necessário aí para garantir a saúde e a segurança de todos os colaboradores e suas famílias. Passamos a monitorar aí, diretamente e diariamente a eficácia dos protocolos de segurança, de saúde e segurança que nós tínhamos e que, ao mesmo tempo, não sabíamos se eram suficientes, porque a dúvida, né, e o grande mistério que ainda cerca o tema não era diferente lá no nosso ambiente. Foi necessária uma mobilização muito rápida, né, dos departamentos jurídicos, em torno de todos os instrumentos legais que foram descarregados sobre os nossos olhos, né, como advogados, que requereu aí um exercício muito difícil, mas tem sido bastante gratificante, né, para os departamentos jurídicos. Foram milhares de medidas provisórias publicadas aí durante as madrugadas, os decretos estaduais, leis federais, e aquela discussão e reflexão que nós fomos aí avocados, né, sobre a essencialidade ou não da mineração, que nos levou a debates e horas de estudos, e os resultados, por que não dizer óbvios, para a gente óbvios, né, mas para nós que somos do setor, mas para a sociedade em geral, não era tão latente assim a questão da essencialidade. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre o que foram essas discussões. Aquelas pontos também que nós enfrentamos sobre a discussão das competências, né, em matéria de saúde e sanitarismo do executivo estadual, né, do próprio presidente da República, da presidência da República. Na nossa operação, especialmente, nós tivemos aí algumas discussões também em torno disso, até que o governador do estado de Goiás publicou um decreto estadual 9653, através do qual ele incluiu a atividade de mineração como atividade essencial. E é isso, assim, do ponto de vista e o que a gente tem trabalhado ainda, né, no dia a dia, todo dia a gente sabe que são tentativas, tanto da sociedade quanto do governo, de tentar acertar, né, em medidas que possam nos levar aí a algum caminho que resguarde a atividade econômica.
mas a gente não deixa nunca de passar. De novo, eu acho que eu ainda não falei isso aqui, que a nossa operação não teve nós não temos nenhum registro de teste positivo em nossos colaboradores. A nossa operação não foi interrompida, muito embora, claro, nós tivemos que adequar aí o nosso espaço da operação de forma a garantir aí o cumprimento dos protocolos. E sabemos, né, que o nosso setor se caracteriza pelo alto risco e os projetos, né, os nossos projetos são retornos com investimento de muito longo prazo, as projeções dos riscos são duras e muito detalhadas. No entanto, né, sabemos que os efeitos da pandemia não foram jamais mapeados nessas análises, então a gente realmente tá trabalhando e tem estudado aí diuturnamente para enxergar aí o pós-pandemia, né? A gente vê que provavelmente a área de pesquisa, né, e de exploração deve sofrer uma retenção aí de recursos financeiros e humanos, né, no dia a dia da nossa atividade. A gente tem alguns pontos aí de atenção que se referem aos prazos, né? Porque os projetos de mineração, como a gente sabe, estão vinculados a prazos, principalmente para relação. Aí vou dar um exemplo para a realização de pesquisa. A ANM publicou ato através do qual ela flexibilizou prazos processuais. No entanto, que a gente nota que não houve alteração quanto aos prazos específicos dos alvarás. Então, a gente vai ter que ficar muito atento e estudar bastante e refletir bastante sobre esse movimento ou sobre esse não movimento, né? As estruturas dos projetos, eu acho que elas sofrerão, sim, um desgaste aí no pós-pandemia. Então, é isso. A gente tem tentado dialogar bastante com os sindicatos, Ministério Público, quando possível e quando invocados, né, para regular as nossas relações e evitar os conflitos, abrindo espaço aí para um ambiente de mais colaboração. E é isso. Eu até trouxe aqui a frase do Obama, que eu li esses dias, do Barack Obama, né? Do Obama, que os oceanos não mais nos separam, os muros e as fronteiras também não mais nos separam, e somos todos responsáveis aí pela mesma causa, né? Então, é isso, gente. Eu acho que aí no decorrer da conversa, vou dar a palavra para os mais colegas, senão a gente fica aqui filosofando muito, e acho que aí a gente vai ter oportunidade de discutir mais objetivamente projetos de lei, alguns aí que o Pedro mesmo tem nos orientado com relação à tramitação na área tributária. É isso aí, eu acho que o recado. Foi ótimo, Maria. Foi ótimo, porque eu acho que a gente conseguiu ter uma visão geral de todos os problemas, e uma coisa que eu acho que me chamou muito a atenção, eu acho que principalmente no início da crise, foi essa falta de organização entre as três esferas, né? Federal, estadual e municipal. Então, você tinha uma gincana, porque o município liberava a atividade, o Estado, às vezes, não liberava, a União, por sua vez, não se manifestava ou deixava de liberar, ou liberava. Enfim, era muito difícil, foi muito difícil, continua sendo, mas nesse início foi ainda mais difícil por ser tudo uma coisa muito nova, né? Eu acho que foi muito bem pontuado. Luciana, se você puder falar um pouquinho também do ponto de vista de vocês na Nexa, a palavra é sua. Claro. Primeiro, obrigada aí pelo convite, ao Pedro, a Luciana, uma honra aqui participar, é sempre muito bom trocar experiência aí com os amigos, com os colegas aí da área da mineração. E, então, eu trabalho na Nexa, na área tributária, né, e eu queria aqui focar um pouquinho, né, nessa questão da área tributária, o que a gente tem enfrentado aí com essa pandemia do Covid, né. A Nexa é uma empresa com presença global,
A gente tem as operações focadas no Brasil e no Peru, basicamente, mas a gente tem presença em Luxemburgo, nos Estados Unidos, na África, né? E o que a gente observou, eu acho que não é algo específico do setor minerário. Com essa pandemia, eu acho que toda a economia, todo o setor industrial foi afetado, queda na demanda, as commodities tiveram os preços afetados, a questão cambial, e tudo isso traz uma dificuldade, né, no mercado industrial em geral, necessidade de manutenção de caixa, e o setor tributário está diretamente ligado a isso, né, os dispêndios aí tributários. Houve até um estudo por parte do INSPER, né, para um levantamento de que os países, os governos em gerais, né, adotaram como medidas aí para um apoio às empresas nessa questão aí da pandemia, né? E houve uma conclusão de que as medidas aí adotadas pelo governo brasileiro foram medidas tímidas, né? E eu concordo. A gente teve aí uma previsão de postergação por alguns meses, né, em relação à contribuição previdenciária patronal, em relação a PIS/COFINS, uma redução aí de sistema S, né, contribuições SESI, SENAI, SENAC, enfim, mas isso não é suficiente. Acho que as empresas saem muito fragilizadas dessa crise. Eu acho que as empresas esperam outras medidas, às vezes, a exemplo de outros países, né, como redução da carga, como parcelamentos, outras postergações, e o que a gente observa não é muito isso. O que a gente tem de notícias aí hoje é a continuidade de projetos para aumento da carga tributária, porque o governo, de alguma forma, ele tem que compensar, né, todo esse prejuízo, entre aspas, aí que ele vem enfrentando com essa crise. Então, continua-se falando em tributação de dividendos, continua-se falando em tributação de grandes fortunas, limitação aí em dedutibilidade de imposto de renda da pessoa física, fala-se muito em empréstimo compulsório em função da crise aí do Covid. E no setor minerário, especificamente, existe um projeto de lei aí, o projeto de lei 1522, da senadora, tem até uma colinha, Zenaide Maia, que propõe o quê? A majoração da contribuição social sobre o lucro para as empresas do setor de mineração que tem um faturamento superior a 10 milhões de reais, né? Um faturamento anual superior a isso. O IBRAM até fez um estudo direcionado a esse projeto de lei. Hoje a gente tem cerca de 450 detentores de títulos minerários que se enquadram nessa situação, então que seriam onerados, que sairiam de uma carga de 9% sobre o lucro para 29%. Então é algo assim muito elevado. A indústria minerária ela já é altamente tributada, além de todos os tributos que todos os setores normalmente enfrentam. A área minerária ela é onerada com preço público, que é a CEFEM, que é uma carga muito elevada também, que todas contribuem, praticamente todas contribuem. Então, é algo que inviabiliza e diminui a competitividade do setor, né? Então, é algo que realmente o setor não esperava, especialmente numa fase dessas em que muitas empresas passam por uma crise. E, em vista disso, eu acho que o papel do jurídico e tributário, da área de planejamento tributário, é um papel muito importante, porque além de garantir o compliance das empresas, né, evitando todo um contencioso, multas, são áreas que devem estar presentes para identificar novas oportunidades, né, evitar que as empresas tenham dispêndios, né, aí de caixa, né, que são indevidos, né, e aí sempre são áreas que devem estar aí antenadas, estudando as leis, identificando as inconstitucionalidades, ilegalidades, buscando o judiciário, em determinados casos em que já existem decisões, jurisprudências, até assumindo um certo risco, né, mas com um risco aí medido, né, de aproveitamento de créditos, né.
acho que a gente pode até, não sei se eu já abordo esses pontos agora, Pedro, eu acho que a gente tem estudado algumas oportunidades atualmente, já posso emendar agora, a gente discute depois. Eu acho que a gente pode ir no segundo bloco, Lu, de perguntas, para a gente falar especificamente dessas oportunidades. O que você acha? Ok, perfeito. E aí eu já aproveito, nesse bloco eu posso já passar a palavra para a Carol, Lu? Ok. Carol, obrigado, acho que mais uma vez pela participação. A Carol vai falar um pouquinho da Yamana Gold e do setor especificamente de ouro, do que ela está sentindo, né? E acho que o legal, uma coisa que eu não falei no início da apresentação, nós chamamos 4 players do mercado, mas cada um com uma atividade diferente, todos do setor de mineração, mas cada um com um metal diferente de mineração. E isso, como vocês acho que vão poder perceber ao longo do nosso webinar, isso faz toda a diferença, né? Então, cada um está sentindo a crise de uma forma. E aí eu aproveito para passar a palavra para a Carol. Primeiro, boa tarde a todos, a Luciana, o Newton, o Pedro, Maria, a Luciana Gil. Queria cumprimentar também quem está assistindo, desejar uma boa tarde para vocês, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam cumprindo as medidas preventivas vigentes de onde vocês estão, que é um momento difícil, mas de alguma forma vai passar. Eu espero, do fundo do meu coração, que todos vocês estejam bem. Voltando no que o Pedro falou, realmente vamos colocar assim, cada produto tá reagindo de uma forma a essa crise. A gente não tem essas mesmas dores que uma parte do setor está tendo. Por que acontece? O ouro, ele em momentos de crise mundial, a tendência dele é de subir de preço, né? Então, o ouro ele teve um aumento de preço nessa crise e, além disso, com a crise política que surgiu no Brasil e o aumento do dólar, então isso foi muito favorável para a gente, para o setor de ouro. Mas isso não significa que a gente não sentiu as dores do Covid, né? É claro que a gente sentiu. Mas eu queria dar um passo atrás e explicar primeiro como se deu o reconhecimento do Covid pelo setor. Por quê? Porque o Covid é um risco, mas é um risco que a gente chama aquele de novel risk, né? O risco novo. E é muito difícil você fazer um planejamento para um risco novo. Por quê? Porque você não consegue prever ele. O setor de mineração, ele costuma fazer planejamento de risco, mapeamento de risco para barragem, para acidente na planta, acidente na mina. Um risco de pandemia é um risco novo que a gente não conseguia prever, não conseguia mapear, nem planejar uma reação para isso. E quais são os fatores determinantes para um risco novo, para uma reação ao risco novo? Primeiro, você tem que identificar o risco. Segundo, que você tem que reconhecer que aquilo de fato é um risco grave ou moderado. Em terceiro, você tem que responder ao risco de maneira rápida. E aí, eu acho que o setor como um todo reagiu muito bem a isso, porque eu diria que foi um dos primeiros setores a reconhecer o risco, né? A gente viu, por exemplo, a Vale com medidas pioneiras, logo no início do risco, já importando os testes rápidos, fazendo doações de máscaras, e aí foi uma onda no setor. Todo mundo reconheceu o risco muito rápido e teve uma reação muito rápida ao risco. E a gente não foi diferente. E qual que é o desafio quando a gente tem um risco novo? Ter certeza de que as medidas que a gente está tomando está mitigando aquele risco e não causando escalonamento. E a gente viu isso, por exemplo, no setor público. Com o risco novo, a Alemanha, por exemplo, primeiro ela fechou, né, o setor comercial dela todo, depois abriu e viu que abriu cedo demais e teve que fechar de novo. Esse tipo de erro na reação, é difícil até falar em erro, porque a gente está falando de risco novo, ocorre muito, porque você acha que está mitigando, que já mitigou, você abre e vê que não, foi muito rápido, que a sua reação não foi a melhor. Então, esses 3 pontos, acho que o setor de mineração reagiu muito bem, que foi identificar, reconhecer e responder ao risco. Ainda que a primeira reação ao risco novo seja negar, né? Quando ele acontece, quando ele aparece, você fala assim, não, isso não está acontecendo.
A gente viu, por exemplo, o Donald Trump negando o risco até o último segundo. E ontem saiu uma conta matemática que se o governo americano tivesse reconhecido o risco um pouco antes, 36 mil vidas teriam sido preservadas. Mas isso é comum do risco novo, você ter uma dificuldade de reconhecer e aceitar que aquilo ali é um risco. Mas, enfim, o setor de mineração reconheceu e respondeu muito rápido. Na medida que ele reconheceu, então a gente tem que pensar em dois tipos de reações. A reação externa e a reação interna. A reação externa, a gente tem que lembrar que a mineração, ela está em áreas longe dos grandes polos, né? Ela não está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Ela está em lugares que demoram você chegar. Nesses lugares, normalmente, tem uma condição precária de saúde pública, de desenvolvimento. Então, a primeira reação externa que as mineradoras, eu penso como um todo, tá? Como um setor, mas eu estou falando, inclusive, de onde eu trabalho, falou: o que eu posso ajudar? Então, a gente virou para o setor ali, na localidade, na região onde a gente está, e falou assim: o que eu posso ajudar? O que vocês estão precisando? Como que eu faço para que a gente passe por isso da melhor forma possível, da menos sofrível, vamos colocar assim. Então, essa foi a nossa reação externa. Virar para a nossa comunidade, para o serviço público e falar: olha, eu estou aqui para te ajudar. Como que eu faço isso? O que você precisa? Então, essa foi a nossa primeira reação externa. A nossa reação interna, que também foi muito rápida, a gente começou já em fevereiro a implantar medidas preventivas, né? E foram as mais variadas medidas. Foram a redução de pessoas no site, higienização constante, quebra de horários para não ter aglomeração no refeitório. Então, foram várias medidas: instalação de pias, higienização de veículo, conscientização com o empregado para ele não compartilhar equipamento de segurança, não compartilhar fone. Então, foram várias medidas preventivas que a gente adotou e como reação interna. E aí, nessas medidas preventivas, a gente continua fazendo o exercício de: será que eu estou mitigando ou eu estou causando escalonamento? Então, as medidas preventivas, elas têm que ser revistas o tempo todo. O risco novo, ele faz com que a gente fique o tempo todo se desafiando. Isso que eu estou fazendo é o certo, é o melhor? Tem como fazer mais? É isso que o risco novo desafia a gente a fazer, né? O tempo todo, esse questionamento. Sem falar que a gente continua numa situação de insegurança jurídica tremenda, né? Então, a gente não sabe, foi o que a Maria colocou muito bem, eram medidas provisórias saindo assim no meio da noite. A gente acordava, a gente ia dormir, tinha sido publicada uma, de manhã ela já tinha sido alterada, tinha sido revogada. Então, é uma situação de segurança jurídica, mas é a resposta que o governo também está tentando dar ao risco novo, porque eles também não sabem como reagir, ninguém sabe, é um risco novo. Mas a gente tem que continuar operando, né, da melhor forma possível, da forma mais segura possível, porque a gente tem que lembrar o seguinte: o setor de mineração é a indústria base de todas as outras indústrias, né? Então, a gente acorda e vai dormir sempre com algum tipo de mineração no nosso meio. Então, não dá para pensar numa vida moderna sem mineração. Então, é a indústria base de tudo, então a gente tem que continuar funcionando, além de ter uma essencialidade econômica. De novo, a gente está em polos, a gente está em lugares distantes, ou seja, aquela localidade, aquela região, ela depende muito da mineração economicamente, inclusive para a retomada, tá? Porque a gente sabe que vai ter problemas no comércio, em serviços, e tendo aquela indústria ali funcionando, aquele polo industrial, aquilo ali pode alavancar aquele comércio que está tendo dificuldade hoje. Então, a gente tem uma essencialidade econômica, sim, na região. Então, eu acho que foi assim que a gente fez a leitura, tá? Com respostas rápidas, então com a identificação do risco, com reconhecimento, com respostas muito rápidas e muito dinâmicas, sempre desafiando se a gente está fazendo melhor, se a gente está fazendo certo e refazendo o que tiver que refazer. E sempre com muita cooperação com os nossos stakeholders locais, realmente perguntando o que a gente precisa fazer, como que a gente está o que eles precisam, no que a gente pode ajudar, porque a gente quer passar por isso da melhor forma possível juntos, né? Mas foi basicamente essa leitura que a gente fez.
Obrigado, Carol. E aproveitando, Obrigada, acho Carol. que a Carol falou muito bem, né? Grande parte das atividades de mineração elas estão em lugares remotos, né? E acho que o Newton pode falar disso de cátedra, porque a mineração taboca acho que atua principalmente no coração da Amazônia, né? E aonde, claro, a gente também está tendo um problema sério de Covid. Então, Newton, se você puder passar um pouco da sua visão de como foi lá na mineração taboca diante de todos esses desafios, a palavra é sua. Obrigado, Carol. Boa tarde, obrigado a todos aí pela oportunidade de a gente estar debatendo e discutindo um pouco essa pandemia. Agradecer ao convite para que a gente pudesse participar. Acredito que seja importante, diante das coisas que foram faladas, a gente colocar algumas reflexões. A Taboca, ela é uma mineradora que produz estanho, ferro nióbio e ferro tântalo, ou seja, columbita e cassiterita. Nós temos uma planta em Presidente Figueiredo, fica a 360 quilômetros de Manaus, onde você tem a exploração do minério. Lá você tira a cassiterita e você embarca no porto de Manaus, traz para São Paulo, onde tem uma fundição que você faz o estanho. E na própria mina você tem uma planta metalúrgica que faz o ferro nióbio e o ferro tântalo, que são exportados através do porto de Manaus. Então, fundamentalmente, o que nós produzimos é estanho, ferro nióbio e ferro tântalo. Abastece indústria automobilística, siderurgia, e abastece aí os processos primários para as indústrias de tecnologia, seja computadores, smartphone, de um modo geral. A Taboca é um grupo ligado ao grupo Minsur, que é um grupo peruano, que também tradicionalmente produz estanho, são os maiores produtores de estanho, e são localizados no Peru. A única unidade que existe ligada ao grupo Minsur no Brasil é a mineração Taboca. O que a gente traz? É importante colocar, diante de todas as coisas que foram abordadas anteriormente, é muito importante que a gente tenha claro que existe uma pandemia que mudou essa relação que existe hoje entre as pessoas. Ela mudou a relação entre as pessoas, ela mudou a relação entre as pessoas e o capital, ela mudou essa relação entre as pessoas, o capital e as empresas, ela mudou essa relação das empresas com as comunidades. Então, o que nós estamos vivendo é uma fase de transição. A mineração, apesar de ser uma indústria de base para todas as outras indústrias, e principalmente as indústrias de tecnologia, ela tem alguns particulares, como, por exemplo, a rigidez locacional, as unidades remotas, o fato de, na mineração, por mais tecnologia que você coloque, você precisa da presença do homem. Então, existe a necessidade da presença do operador da máquina, da presença do supervisor, da presença do geólogo. É diferente de outras atividades que usam, inclusive, a mineração como base, né, para uma atividade remota, para o uso essencial de tecnologia. Nós estamos vivendo hoje um mundo tecnológico, é uma nova fronteira. Não, essas comunicações que estão sendo feitas através de vários aplicativos, onde você consegue se conectar com as pessoas. A gente tem a noção clara de que isso é uma tecnologia que veio através da mineração. Mas quando você olha a base da mineração, essa tecnologia muitas vezes não é aplicada diretamente. Ela tem para algumas fases do processo e para algumas atividades, mas fundamentalmente ela depende muito da presença do homem. E o que significa isso? Isso significa que nós vamos ter que construir uma nova relação de trabalho, uma nova relação com os sindicatos, uma nova relação com o governo, uma nova relação com os colaboradores.
Porque se nós formos observar toda a legislação que existe hoje, a Constituição, a consolidação das leis trabalhistas, ela não foi criada, né, por legisladores que pensaram numa pandemia como hoje, que a gente está vivendo hoje. Então, são instrumentos, protocolos, procedimentos bastante modernos, sim, que vêm de uma evolução. Quando a gente se depara com essa questão da pandemia, é importante que a gente tenha muito claro que, num determinado momento, não se sabe precisar quando, né? Porque quando se fala a hora que essa crise acabar e as coisas se normalizarem, a gente tem que ter consciência de que será um novo normal. Não é um normal onde você simplesmente desligou e agora chegou a hora de ligar, liga e começa tudo da estaca zero. Não, não houve isso. Está havendo uma grande mudança, está havendo uma grande modificação. E quando se fala, por exemplo, em preservar emprego, em empregabilidade, né, em continuidade desse trabalho, é importante perceber que as empresas precisam estar vivas, porque sem empresa, e não estou falando somente do setor mineral, você não garante empregabilidade. Não, é uma relação empregado-empregador. Então, você tem que ter um empregado? Tem. Você também tem que ter um empregador. A gente vê hoje as grandes dificuldades que existem aí, o setor das pessoas que são autônomas, né, que vivem aí do mercado, a grande dificuldade que existe. E essa dificuldade, ela acaba se refletindo de um modo geral na sociedade. Então, são as empresas que vão dar essa estabilidade, que vão dar essa segurança para a sociedade. Não é um processo simples, é algo bastante difícil, novo, como tudo. Estávamos vivendo uma outra relação, uma relação de primarização, é totalmente diferente de uma relação terceirização, quarteirização, quinteirização, podemos até dizer de uberização, né? Porque hoje você tem praticamente aplicativo para tudo. Só que você tem que ter alguém por trás disso. E essa questão do Covid, eu vejo que ela está trazendo uma modificação nessa relação. Não que as coisas vão deixar de serem feitas, mas elas serão feitas de uma maneira diferente. Hoje você tem, por exemplo, na mineração, nós temos, além da rigidez locacional e das unidades remotas, você também tem uma atividade considerada constitucionalmente como uma atividade relacionada à comunidade, uma atividade relacionada ao bem-estar. Quando você considera que a mineração ela é uma atividade pública. Quando você pega um bem mineral, uma concessão de lavra, ela é uma concessão. Uma mineradora, ela não é dona, ela tem uma concessão para que você tenha essa exploração. Então, quando você consegue entender que existe uma utilidade pública constitucional, que existe uma concessão para que você tire esse bem, ele faz parte de uma base, né, de todas as outras cadeias. Ela tem algumas particularidades que precisam ser melhor trabalhadas, que precisam ser melhor analisadas. Então, sobre esse aspecto, a mineração ela tem bastante coisa que pode ser utilizada nessa nova relação devido a questões não só de rigidez locacional e da questão remota, que requer, sim, um cuidado muito grande em relação a isso. Eu vou poder falar aí no segundo bloco alguma coisa um pouco mais clara a esse respeito, de como se trata essas questões de uma unidade remota. Mas, por outro lado, é importante que a gente entenda que existe essa preocupação de tributos, existe a preocupação financeira. Eu considero que isso é a garantia da sobrevivência da empresa, para que se possa, aí sim, uma empresa que sobreviveu, falar numa nova relação trabalhista, numa empregabilidade, numa estabilidade, numa segurança, numa garantia de emprego. Ou seja,
mudar um pouco essa relação do capital, trabalho, empresa, colaborador, empregador e empregado. Newton, muito obrigada. Realmente, o que a gente fala é que essa situação vai ser uma inovação não só para o setor mineral, óbvio, né, mas para todos os outros setores haverá uma necessidade de adaptação para essa nova realidade. Agora, especificamente para a mineração, temos aí nossas particularidades, né, e como a Carol bem disse, é muito do dia a dia do setor mineral o mapeamento de risco, né, isso é inerente a uma atividade que, por mais tecnológica que ela tenha, a gente ainda tem etapas ainda que demandam muito do trabalho manual, das atividades ainda muito físicas, né? Então, a ANM, quando foi lá e trouxe uma portaria, instaurou um comitê de crise, mandou as empresas criarem um plano de ação, o que vocês estão colocando, né? As dificuldades, elas são muito amplas no âmbito do setor. Então, ainda mais num ambiente diverso como esses. E aí é aquilo, né? As atividades são muito remotas. Então, como manter a essencialidade, como manter a operação em condições em que a região não está operando normalmente. Então, sem dúvida nenhuma, a experiência e a realidade de cada um de vocês vai contribuir muito, não só para quem está nos assistindo, que é de mineração, mas eu acho que para todas as demais áreas e setores que temos aí, alguns dos participantes. Mas a ideia agora é direcionar um pouquinho as perguntas e tentar ir mais a fundo. Luciana, vou começar com você. E puxando o gancho dos desafios para esse momento, a gente sabe que agora é um momento em que as empresas estão buscando aí enfrentar um momento que é um desafio de manter a liquidez, né? E aí, para isso, pressupõe-se um reforço de caixa e até mesmo postergação de alguns pagamentos. Como que a área tributária da Nexa está lidando com essa situação? E aí, pensando em plano de ação, em planejamento, vocês já pensaram em alguma proposta que pudesse efetivamente resguardar e manter essa liquidez nesse momento de crise, de tanta adversidade? Sim. A gente trabalha muito em parceria lá na Nexa, né, com todas as áreas, com o pessoal de tesouraria, planejamento tributário, né, então jurídico, todo mundo interligado, então todo mundo faz um esforço conjunto, né, o bem maior aí da empresa. Então, no primeiro momento, eu acho que não só a Nexa, várias empresas tentaram uma postergação ampla do pagamento dos tributos, né, foi uma primeira tentativa aí. A gente tentou isso via judiciário, né? Como eu disse, o governo concedeu algumas medidas, mas de forma tímida. Nosso objetivo era ter uma postergação ampla. Infelizmente, a jurisprudência não caminhou de forma favorável aos contribuintes. Algumas empresas até conquistaram liminares em primeira instância, né? Mas em segunda instância, essas liminares acabaram caindo. E infelizmente isso não foi possível, mas a gente continua de olho. Uma oportunidade agora que a gente já está levantando, e acho que já tive notícia que de várias empresas estão olhando também, é a questão de gastos específicos relacionados à Covid para a área produtiva. Então, para a manutenção das operações, as empresas são obrigadas a fornecer equipamentos, itens de segurança, e esses itens, eles são considerados essenciais à atividade produtiva. E existe já um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que as empresas podem tomar crédito de PIS e COFINS aos itens essenciais ao setor produtivo. Então, é algo que a gente já está se movimentando para levantar, né, esses gastos para a tomada de crédito de PIS e COFINS, né? E estudando também se a gente poderia ampliar isso para outras áreas, por exemplo, áreas administrativas, se haveria essa possibilidade. Depois até gostaria de ouvir um pouquinho a opinião do Pedro a respeito, se a gente teria como defender isso. Eu acho que essa questão aí da tomada do crédito do item produtivo, na minha opinião, ela é mais tranquila. Eu acho que as empresas poderiam até fazer administrativamente sem uma ação judicial diante da posição do STJ. Talvez
para ampliar, né, para as empresas mais conservadoras, para áreas administrativas, talvez fosse necessária uma ação judicial. Uma outra oportunidade seria a questão da compensação cruzada. Hoje a gente tem uma previsão de compensação de tributos federais com contribuições previdenciárias para períodos pós-implementação do E-Social. Tá? Então, antes era vedada essa compensação, com a entrada do E-Social, né, surgiu uma lei em 2018 e foi permitida essa compensação, mas aí limitada para esse período. Então, uma oportunidade seria questionar judicialmente a ampliação, né, porque muitas empresas detêm, por exemplo, créditos judiciais, créditos que tiveram a sua constituição confirmadas por decisões judiciais transitadas em julgado após a entrada no E-Social, né? Será que eu não poderia também compensar esses créditos com contribuições previdenciárias? Então, hoje a empresa, né, nessa situação de crise, ela é obrigada lá a pagar a contribuição previdenciária, sendo que ela detém créditos antigos, né, mas que foram confirmados com uma decisão transitada em julgada pós a entrada do E-Social. Então, acho que é uma oportunidade também as empresas buscarem uma liminar, uma tutela antecipada, visando aí aliviar o caixa. No setor de mineração, especificamente, existe uma discussão que não é nova, né, mas que posso dizer que foi reforçada por precedentes atuais. Então, em março, agora surgiu um julgamento de uma DIN aí, favorável aos contribuintes, relativo a uma taxa de petróleo, gás do estado do Rio de Janeiro, que é uma taxa específica estadual para fiscalização ali da atividade de exploração de gás e petróleo. E o Supremo entendeu que é inconstitucional a exigência dessa taxa, por não ter uma proporcionalidade, por não ter uma comprovação de que o Estado realmente está remunerando somente o serviço com o valor cobrado. E no final do ano passado também houve uma decisão favorável para a taxa de recursos hídricos. E isso é uma grande oportunidade para o setor minerário, porque também existem diversos estados que cobram taxas pela fiscalização da atividade de mineração. Não existe um precedente ainda, né, de STF para mineração, mas esses precedentes eles se aplicam perfeitamente para a área minerária. Então, é uma grande oportunidade aí para as mineradoras reavaliarem. Muitas optaram por não questionar judicialmente, mas até esperando uma posição aí do judiciário, que existem ADINs, né, que questionam também as taxas minerárias do estado de Minas Gerais, do estado do Pará, Amapá, mas com esses precedentes recentes, eu entendo que haveria grandes chances para um questionamento judicial, uma recuperação das taxas pagas nos últimos 5 anos, né? E eu destacaria esses 3 casos, mas existem outras, diversas oportunidades, julgamentos recentes, taxas de Siscomex, que foi julgada agora também, né, inconstitucional, então dá para recuperar os últimos 5 anos, né? Então, tem muito trabalho aí para ser feito, né, na área tributária aí, os contribuintes aí buscarem recuperação de tributos e revisão também de créditos, né, sempre é bom revisar, verificar se a empresa está realmente ali se apropriando de todos os créditos possíveis, né, de acordo, atualizando a jurisprudência, né, que a gente sempre tem decisões novas, né, então eu acho que é isso. E aproveitando que você me instou a falar, eu vou ficar quieto, mas eu concordo 100% com a sua posição com relação à tomada dos créditos de PIS e COFINS, agora no âmbito da Covid, e o álcool gel, a máscara, esses equipamentos, eles viraram EPI, na verdade, né? E aí, na linha da jurisprudência já do STJ, no recurso repetitivo, eles poderiam, sim, na nossa opinião, ser créditos já tomados administrativamente, até nessa política de revisão de tomadas de crédito para reforço de caixa agora. Os outros, por exemplo, o crédito com os gastos que você está tendo com home office, etc., como é uma coisa muito nova, de fato entra mais nessa questão de ser gasto administrativo, talvez valha judicializar, como você falou muito bem. Acho que a gente está super alinhado, acho que a posição do escritório institucional tem sido essa também.
Sobre as taxas, e aí aproveitando, já devolvo a palavra para a Luciana Gil, sobre as taxas, eu concordo com você, acho que durante as primeiras taxas, na verdade, que foram criadas, foram as taxas de mineração, há bastante tempo atrás, veio logo por Minas e pelo Pará, né, uma seguida da outra, e de fato, começou o questionamento, tiveram as ADIs, mas as ADIs das taxas de mineração ficaram paradas muito tempo, estão paradas até hoje, e foram julgadas outras taxas, cuja natureza era muito parecida com a da mineração, e tiveram decisões favoráveis agora, né? Você lembrou muito bem, agora, semana retrasada, foi julgada a taxa de petróleo do Rio, e ano passado foram julgadas as taxas de recurso hídrico do Amapá e do Pará, que a gente, inclusive, o escritório foi patrono de uma dessas ADIs, e julgaram inconstitucional. Então, tudo isso, acho que, e diante da Covid, que as empresas precisam efetivamente segurar a caixa, né, que é uma crise de liquidez, eu acho que isso tudo vai voltar, né, à tona com força agora, essas discussões. E aí, Luciana Gil, passo de novo a palavra para você, para não tomar mais tempo do nosso convidado. Obrigada, Pedro. Eu vou voltar a pergunta agora para a Carol, e puxando até o gancho, Carol, que você falou muito de risco novo, né? Eu, como sou do ambiental, quando falo em risco, mitigação, plano de ação, eu me prendo um pouco nesses termos, é porque é o nosso dia a dia, e queria aproveitar para você contar um pouquinho, pedir para você explicar um pouquinho de como foi essa avaliação de reação externa, reação interna, e o que efetivamente mudou no dia a dia da Yamana, nas operações pré-Covid, pós-Covid, no cenário que você achar mais interessante contar, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista comercial ou interno, de gestão administrativa, mas para a gente entender qual é a diferença da situação hoje, enfrentada na crise, no momento de crise. Obrigada. Então, Luciana, a gente está reaprendendo a operar, né? Porque a gente está operando numa situação de crise mundial. E a crise, ela é não só uma crise de saúde pública, como ela pode ter todo um problema de fornecimento, por exemplo, né? De suprimentos. Então, é uma análise de risco que você tem que fazer ela por completo. Eu acho o seguinte, que o ser humano, ele sempre está acostumado a fazer esse planejamento se tudo der certo. E o gerenciamento de risco é quando você tem que perguntar assim, e se tudo der errado? Né? Você tem que ser aquela voz na sala. E aí eu vou dar um exemplo de um gerenciamento de risco numa usina nuclear, né? Então, o que você tem que perguntar? Olha, e se a gente tiver um acidente nuclear hoje? Então, você vai ter lá o passo a passo do protocolo. E se a gente tiver um acidente nuclear e um terremoto? Poxa, né? Como é que você vai imaginar? E se tiver um acidente nuclear, um terremoto e um tsunami? Bom, isso aconteceu em Fukushima em 2011. Então, a análise de risco é isso. Você tem que ficar sempre planejando se tudo der errado e em todos os setores. E a forma como você responde a esse risco, a essa crise, é determinante, inclusive, para o futuro da empresa. Eu vou dar um exemplo de um acidente que teve em Albuquerque, né, um incêndio na planta da Philips. E essa planta da Philips, ela era responsável por fornecer chips de celular. E ela fornecia para a Ericsson e para a Nokia. Duas empresas que competiam pelo mercado lá nos anos 2000. Esse incêndio aconteceu no ano de 2000. E aí aconteceu o acidente nessa planta da Philips, e aí a Nokia já foi atrás de outro fornecedor para aquele chip, e a Ericsson não. A Ericsson falou assim, não, eu vou esperar, eu acho que vai recuperar, eu acho que não foi nada demais. E naquele ano, a Ericsson teve uma perda em vendas de 400 milhões de dólares e se despediu do mercado de celular. Então, aquela resposta à crise foi determinante para a Nokia consolidar no mercado e para a Ericsson sair do mercado. Então, a forma como você responde ao risco e à crise é muito importante. E quando a gente trata de risco novo, não existe um benchmarking que você pode fazer, está todo mundo passando por aquilo pela primeira vez, mas você tem que fazer a resposta rápida, é dinâmico, tem que ter uma discussão, uma conversa, um canal franco e transparente entre todos os players ali, a liderança toda,
tem que ter uma relação de confiança, mas eu volto a dizer, a resposta ela tem que ser muito rápida, você tem que reconhecer aquele risco de maneira rápida e tem que ter uma resposta muito rápida e tem que desafiar a sua resposta o tempo todo, porque é na base do erro e do acerto que você vai enfrentando aquela crise. A gente tem enfrentado a crise muito bem, a gente não teve problema de fornecimento, a gente não teve problema de produção, a gente não teve casos de Covid, então a gente conseguiu identificar, reconhecer e responder o risco de maneira muito rápida. Então, eu acho que isso foi muito legal, mas ficou para casa de continuar fazendo mapeamento de risco constante e continuar desafiando as nossas respostas ao risco, porque acho que isso faz a gente ter sucesso no gerenciamento desse risco. É uma atualização do mapeamento de risco, né? Ele vira uma atualização recorrente. É uma nova realidade, sem dúvida. Maria, voltando para você. A gente sabe que toda grande crise, né, traz a reboque algumas oportunidades, especialmente depois que superou a pior fase da crise, né? O que você enxerga como uma possível oportunidade para sua empresa quando tudo isso passar? O que você acha que pode ser aproveitado, né? Pode ser aproveitado de um momento difícil, mas que no futuro isso pode trazer um benefício, trazer uma inovação. Como que você visualiza o futuro, vivendo toda essa situação adversa? Então, vou fazer só uma pontuação aí sobre o que nos trouxe a Carolina e a Luciana. Nós não estamos, o cobre não está, como se diz, surfando na mesma onda do ouro, porque também eu acho que é só praticamente o ouro, mas também ainda não buscamos nenhuma medida judicial mais agressiva de forma a fazer alguma economia com os tributos. Óbvio que, né, que estamos sempre estudando e avaliando aí as possibilidades e vamos ver aí como que o mercado se comporta no médio e longo prazo, porque no curto a gente já sabe. E assim, a visão que a gente tem é que, naturalmente, em época de retração, podem surgir oportunidades e boas oportunidades de investimento em condições convidativas. A gente pensa que é preciso considerar não apenas, né, essas normas transitórias aí que foram estabelecidas para o nosso setor, mas também as possíveis revisões e renegociações de contratos, né? Eu acho que isso aí é um ponto de atenção que a gente tem observado e as demandas começam já dos dois lados, né? Tanto nós como contratantes, como os fornecedores, etc. Então, a provocação já existe. Eu penso também que é preciso conduzir uma análise do ativo, né? Do ativo, a situação legal do ativo, mas também as mudanças regulatórias, que podem ser implementadas e favorecer, pode ser que a gente tenha aí que venham a ser privilegiadas aí os movimentos de aquisição, de fusão, aquisição e etc. de ativos. Porque a pandemia desestabilizou a economia como um todo, então todo mundo, de novo, né, as polarizações, a gente começa a lidar com isso. Tem gente que está se dando bem, tem gente que está se dando muito mal, mas, enfim, a situação como essa, eu vejo que ela resulta num rearranjo de capital de toda a ordem. Então, investidores que tiverem reserva de capital, e com esse mercado volátil do jeito que ele está, vão procurar ativos de maior segurança. Outro lado, empresas que têm bons ativos, mas com atividades dependentes aí de grande investimento, podem encontrar uma situação próxima à insolvência. E é nesse cenário que eu acho que a gente pode observar e enxergar a oportunidade retomada aí das operações de aquisições de outras empresas. É como a gente está vendo. Eu acho que vai depender do comportamento do mercado, mas o mercado de mineração sempre viveu
assim, né? E como os portfólios nem sempre são tão concentrados em um mineral só, então a gente pode trabalhar com essas opções. Então, o que eu acho é isso, a gente tem que observar, eu acho que o primeiro ponto aí agora é a questão dos contratos, eu acho que a gente precisa reanalisar os contratos e ver o que a gente pode fazer aí em termos do que, como vão se comportar, não vou chamar de concorrentes, mas os outros players, né? E enxergar oportunidades, porque é assim que o mercado funciona. Por que não, né? Um aquecimento do mercado pós tudo isso, realmente. Agora é observar o comportamento de, como você bem disse, alguns vão estar numa situação melhores e aí o mercado começa a se movimentar novamente. Isso aí. Uma tendência aí que a gente tem que observar. Obrigada, Maria. Newton, voltando com você, e aí puxando ainda um pouco as dificuldades que vocês enfrentaram, a gente sabe que a mineração taboca tem muita atividade na região amazônica, né? Como o Pedro até comentou um pouquinho, e todo mundo sabe, está nas notícias todos os dias que lá é a região mais afetada pelo Covid, o sistema público muito complicado e está numa situação complicada frente ao Brasil como um todo, né? E a gente sabe que a mineração taboca precisou ficar um período, acho que um mês, né, paralisada, mas já retomou as atividades. Queria ouvir um pouquinho de você, como foi essa retomada, quais os desafios hoje pós essa paralisação, os cuidados. Você contou um pouquinho rapidamente para a gente diversas ações de boas práticas já adotadas, que nem mesmo orientações governamentais ainda trouxeram. Então, gostaria que você dividisse com todos aqui como que a taboca vem atuando e quais são essas boas práticas que podem até servir de referência para muitos. Obrigada, e você tem a palavra. Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante a gente colocar que existe uma preocupação muito grande por parte do setor em relação à preservação da vida, preservação dos empregados. A taboca não é diferente disso, e a taboca foi buscar, inclusive, protocolos internacionais, tá? O que recomendava a Organização Mundial de Saúde, o que recomendava a própria secretarias municipais, secretarias estaduais do Ministério da Saúde e, sem dúvida, protocolos também que nós discutimos com a MinSur, que fica no Peru, para que tivesse uma homogeneização. O que nós fizemos de início? Logo no dia 16 de março, nós já suspendemos as atividades no escritório de Alphaville e colocamos o pessoal do escritório de Alphaville, que fundamentalmente é parte contábil, jurídico e suprimentos, em home office. No dia, como nós temos uma planta em Pirapora do Bom Jesus, no dia 25 de março, nós suspendemos a atividade na planta e no dia 30 de março nós suspendemos a operação na mina em Presidente Figueiredo. Com isso, a gente manteve na unidade de Pirapora e na unidade de Pitinga grupos para manter os equipamentos, fazer a manutenção desses equipamentos, ou seja, manter os equipamentos íntegros para que você pudesse, no momento adequado, retomar. Optamos em fazer essa retomada agora, no final de abril. Ficamos praticamente o mês de abril inteiro parado. Retomamos no dia 27 de abril as operações em Pirapora e retomamos no dia 4 de maio as operações em Pitinga. E o que nós fizemos? Nós elaboramos um protocolo interno onde você faz o distanciamento das pessoas, onde você remodelou praticamente todo o refeitório, onde nós mudamos o conceito da distribuição da alimentação. Então, você não tem mais no refeitório aquelas ilhas, você já recebe o alimento numa marmita, você utiliza o refeitório
não tem alguém ali servindo e você se servindo, onde pessoas diferentes vão manusear o mesma colher, a mesma concha. Né? Então, essa foi uma medida que nós adotamos nos refeitórios. Com relação às unidades, no dia a dia, nós mudamos a escala de turno para você poder ter menos pessoas e fazer um revezamento onde você tivesse uma equipe de backup, uma equipe que pudesse dar um suporte para pessoas que pudessem vir a adoecer. Instalamos câmeras nas unidades, onde você passa e em 2 segundos você é fotografado e já sai a temperatura. Então, essas câmeras elas estão colocadas em locais estratégicos, como o próprio refeitório, onde você tem a possibilidade de estar medindo, muitas vezes, 3, às vezes, a 4 vezes ao dia, o mesmo empregado. Porque sempre que ele se desloca, sempre que ele passa nesse ponto, ele automaticamente mede a temperatura. A outra coisa, temos um protocolo específico para os primeiros sintomas. Então, se alguém, porventura, começar a sentir uma dor de cabeça, começar a apresentar febre, imediatamente ele é retirado da unidade. Só que tudo isso seria possível, né? Distanciamento dos ônibus, aumentamos a frota de ônibus para que você pudesse ter as pessoas separadas dentro do próprio ônibus, ou seja, uma poltrona sim, uma poltrona não, uma poltrona sim, uma poltrona não, e isso implica em praticamente você dobrar a quantidade de ônibus. Agora, nada disso seria possível sem que a gente tivesse a garantia, porque é uma unidade remota, e que a pessoa que está entrando está saudável. Então, uma das coisas que fez com que a gente até adiasse um pouco a retomada foi a aquisição de testes. Uma dificuldade muito grande para se adquirir os testes rápidos, porque a prioridade é o sistema de saúde, sem dúvida os governos municipais, estaduais e federais. No início, a gente fez um contrato com um laboratório, eles mesmos é que foram até as unidades para coletar a amostra e fazer a análise, um resultado que leva de 24 a 48 horas para sair. Hoje, a gente já conseguiu adquirir testes rápidos, então nós estamos aplicando. Então, o que nós fizemos? Para entrar na unidade, você tinha que testar o colaborador. Se o colaborador estivesse dando no teste positivo, ele volta para casa, obedece os 14 dias de quarentena para se fazer um novo teste. E com isso a gente conseguiu praticamente retomar. Pirapora foi um índice muito baixo, a gente chegou a ter funcionários que deram resultado positivo, mas um percentual muito baixo, o que demonstra que efetivamente as pessoas estão se isolando, as pessoas estão atendendo aos padrões, aos protocolos, aquilo que as secretarias municipais, estaduais, o próprio Ministério da Saúde vem pedindo. Agora, a gente não teve o mesmo resultado em relação a Manaus. Em Manaus, o índice, o percentual de positivo ainda foi um pouco mais alto. Os testes são feitos em Manaus e a pessoa só vai para o ônibus para poder ir a Pitinga se o teste for negativo. E em Manaus a gente teve, sim, um percentual um pouco mais alto de resultados positivos. E a recomendação qual é? Você volta para casa, aí você recebe uma cartilha com todos os protocolos de higiene, de distanciamento em casa, os cuidados que você tem que ter em casa, mas você tem que procurar o sistema de saúde, você tem que procurar o seu convênio médico. Todos os colaboradores da Taboca têm convênio médico, seja em Manaus, seja em São Paulo. Então, a recomendação é que você procure o auxílio de um profissional da área médica, porque a Taboca não tem essa especialização. Então, uma das coisas que a gente colocou no protocolo são todos os cuidados, mas principalmente, caso você tenha um agravamento, todo aquilo que a gente já ouve nas recomendações, alguma dificuldade de respirar, a febre persistente, que você procure o sistema de saúde. Informe a empresa, informe o SESMIT, para que a gente possa acompanhar.
mas você vai procurar o sistema de saúde através do seu convênio. Com isso, o que a gente fez? Em alguns casos, por exemplo, em Manaus, como isso já aconteceu desde o dia 2 de maio, nós já estamos começando a ter pessoas que deram positivo no início e que hoje já estão apresentando o que eles chamam do IgG, que é o anticorpos, né? E tudo isso tem sido acompanhado por epidemiologistas e pela própria área médica, que procura amparo nos profissionais de saúde das regiões, no caso Manaus, em Manaus, no caso de São Paulo, em São Paulo, porque tudo isso ainda é muito novo para a gente, né? Não só essa questão trabalhista que a gente está vendo, essas questões jurídicas, essas questões tributárias, sem dúvida que existe um risco, existe uma análise de risco, existem várias oportunidades, mas o mais importante é frisar que a doença em si ela é muito nova, tá? Não existe uma posição hoje firme da ciência para afirmar efetivamente qual é o principal sintoma, se você consegue realmente ter anticorpos, se esses anticorpos eles são válidos, como é que ele se comporta. A gente está vendo agora no norte da China um comportamento totalmente diferente do que aconteceu em Wuhan, comportamentos que a gente está observando. Então, ainda as coisas não são só muito novas para nós, como também para a ciência. Então, uma preocupação muito grande que a gente tem em relação à retomada, em relação ao futuro, é como essas relações elas serão vividas daqui para frente. Me parece, por exemplo, que alguns municípios já fizeram isso, alguns estados já fizeram isso, e hoje tramita até no Congresso Nacional a aprovação de lei onde você tem o uso obrigatório de máscara. Alguns estados já fizeram isso. Alguns municípios já fizeram isso. Então, do mesmo forma que foi colocado anteriormente, todas essas preocupações que a gente está tendo hoje, ela tem um amparo para que eu possa pleitear algum desconto, alguma compensação em relação a isso. Não tem a menor dúvida que isso tudo, no futuro, vai acabar se transformando num protocolo de saúde e higiene, numa medida de segurança, num EPI praticamente obrigatório, até que se pelo menos a ciência consiga estabelecer quais são os parâmetros que você deve observar em relação a essa doença. Ainda entendemos que esses parâmetros não são conhecidos, esse comportamento ainda se demonstra aleatório, né? E cabe essa preocupação. Hoje, o que nós estamos observando é tudo aquilo que é preconizado, nós estamos fazendo, tem dado resultado, tem apresentado resultado, porque o mais importante que a gente também tem que entender é que as pessoas estão muito carentes. E os líderes hoje têm que passar para as pessoas segurança. Então, não são só governos que têm essa responsabilidade. As lideranças dentro da empresa, ela tem essa responsabilidade de transmitir segurança para as empresas, para as pessoas. E as pessoas têm que ter o livre-arbítrio. As pessoas têm que ter o direito de expressar a sua opinião e você tem a obrigação de transmitir para ela segurança. Então, todas essas medidas que nós estamos tomando, ela tem como principal objetivo a garantia da saúde e integridade dos empregados, mas muito mais do que isso, transmitir segurança para esse empregado. Eu acredito que nós vamos viver, sim, momentos ainda diferentes do que a gente está vivendo hoje e muita coisa que nós estamos tratando hoje como uma emergência, como uma medida provisória, como uma cautelar, como qualquer outra coisa, vai acabar virando, no jargão, uma jurisprudência, ou seja, vai acabar sendo incorporado na nossa rotina e isso vai acabar fazendo parte da nossa vida. E não é muito difícil. Se você for olhar tudo que se recomendava em 1917, na gripe espanhola, na pandemia da gripe espanhola, a gente está ressuscitando tudo isso.
né? Então, você vê que, em relação a esses protocolos, a gente também não está tendo grandes novidades, né? A gente está tendo que fazer o exercício do óbvio, porque quando a gente era pequena, a avó da gente falava, lava a mão antes de sentar na mesa, né? Escova o dente quando acorda, escova o dente depois do almoço, escova o dente antes de dormir, né? Pedia para fazer as orações, eu acho que é um momento também da gente se dedicar um pouco à espiritualidade e fazer as nossas orações também, porque nesse momento a gente também tem que contar com a ajuda e toda a colaboração que a oração nos traz quando Deus está presente na nossa vida. É isso, minha querida. Amém. Muito bom, Newton. Obrigada. É uma aula, né, que por mais que a gente saiba que as medidas são as mesmas lá da gripe espanhola, não são as mesmas de implementar numa empresa, num setor mineral, numa atividade tão complexa. E você trouxe aqui para a gente formas de implementar um protocolo que não está sendo corriqueiro. Então, é uma situação em que acho que todo mundo pode aprender um pouquinho. Nem mesmo o governo consegue trazer protocolos ainda muito bem claros e muito precisos, né? Uma situação que, por mais que a gente saiba que já foi vivida no passado, hoje a gente enfrenta tudo de novo. Na nossa geração é completamente inovador, né? E vocês realmente estão implementando uma situação nova que nem outras empresas ainda conseguiram. Diante de, né, a gente acaba aprendendo com a dor, né? Não tem muito jeito de fugir disso. Então, muito obrigada pela sua aula aí de como vocês operacionalizaram tudo isso para conseguir sobreviver a essa crise diante de uma situação ainda mais difícil, né? Pela paralisação e pela constatação de positivos. É incrível a câmera que mede a temperatura e toda essa sistemática numa operação de tantas pessoas. Realmente não é nada simples e demanda muito esforço e muita dedicação de todos. Parabéns e mais uma vez eu agradeço. Agradeço a você, agradeço a todas as nossas convidadas. Deixa eu só fazer uma confidência aqui, quando o Newton estava falando. Bom, as medidas que ele estava adotando. Eu recebi o WhatsApp dos dois clientes que ainda não começaram. Estão vendo? Estão vendo? Eu recebi o WhatsApp. Está um pouco picada a sua voz, Pedro. Tenta de novo. Melhorou? Então deixa, não. Vai lá. Não, eu acho que você ia dizer que recebeu mensagem de outros clientes querendo aprender um pouco de como eles estão implementando isso, né? Porque realmente é inovador, não está sendo comum a gente encontrar protocolos tão bem definidos como vocês fizeram, Newton. Aqui você deixou uma propaganda e acho que já vão surgir aí alguns interessados em aprender um pouquinho com vocês. Mas, voltando ao agradecimento, as demais convidadas, Luciana, Carolina, Maria, muito obrigada. Tenho certeza que a apresentação de vocês ajudou todo mundo que está aqui ouvindo. É um aprendizado para nós e uma honra poder entender um pouquinho da experiência de cada uma, de cada empresa. Claro que a gente está falando de um setor só, mas cada um com as suas particularidades, sem dúvidas, com as contribuições de vocês, até com a perspectiva positiva de um futuro movimentado, né, Maria, aquecido, e que a nossa economia consiga voltar a curto prazo. Foi muito bom essa 1h20 quase de webinar. Eu não posso nem me estender muito aqui nos agradecimentos e nas contribuições, porque o tempo está esgotado, mas foi muito legal, muito obrigada, e vamos ver se depois a gente consegue atualizar, fazer novamente, depender de como as coisas andarem. Vai ser um prazer ouvi-las de novo, e Newton, e aí você pode contar um pouquinho mais de como as coisas evoluíram aí, quem foram os interessados. Para a gente vai ser muito bacana pensar aí numa fase 2, numa segunda versão do webinar. Acho que não vai faltar interessado. Vou fechar por aqui e muito obrigada novamente. Pedro, se você quiser falar rapidinho. Não, eu acho que a gente pode dar a palavra só para cada um se despedir. Eu me despeço aqui a partir de agora, como a voz está ruim. Então, por uma questão de ordem, Luciana, pode começar e depois a gente segue a ordem para ficar mais fácil. Claro, gostaria de agradecer a todos que participaram, foi ótimo, aprendi muito aqui também.
E contem comigo, se quiser fazer uma segunda rodada, foi um prazer. E obrigada aí a Luciana, ao Pedro pelo convite de novo. Adorei participar. Eu? Maria, pode seguir, claro. Então, agradecer a vocês aí, né, Pedro e Luciana, ao Bichara, que me mandou aqui umas mensagens a apresentação, por sempre, né, vocês sempre estarem conosco aí nos bons e nos difíceis momentos. Eu quero, não posso deixar de agradecer a própria Landim pela oportunidade de poder estar contribuindo nesse momento complicadíssimo. Vou agradecer aqui a meu time, a Priscila e Karen, que estão aí assistindo, meus braços, meus ombros, ainda que estejamos distantes, a todo o pessoal do Comitê de Crise. E é isso aí. Obrigada mesmo. Carol? Queria agradecer também Pedro, Luciana, Bichara, a Luciana Mendes, Milton, a Maria, a quem estava assistindo. Eu espero que vocês fiquem bem, espero que estejam saudáveis e espero que isso passe logo. Até a próxima. Para encerrar, Newton, com você. Bom, obrigado aí a todos, obrigado ao escritório pelo convite, pela oportunidade que nós estamos tendo de debater esse assunto. É um assunto que vai requerer um debate mais profundo e constante. Nós vamos ter que aprender a estar conversando muito e trocando experiências. Isso não tem uma solução única, não tem uma via de mão única, não tem uma única solução. A solução ela é integrada, ela obedece particularidades. Muitas vezes a gente se empolga com alguma solução e nós temos que ter consciência de que, na grande maioria das vezes, ela vai nos atender, mas a gente tem que fazer os ajustes necessários, porque muitas vezes os propósitos eles são diferentes. A vontade de acertar é sempre a mesma, mas às vezes nós temos algumas dificuldades porque nós temos que entender muitas vezes o propósito e muitas coisas precisam sempre ser ajustadas. O momento que a gente vive é um momento de ajuste, é um momento de reflexão, é um momento em que nós vamos precisar estar bastante atento às coisas. Espero que os nossos líderes consigam ter discernimento, sabedoria e inteligência para conduzir esses assuntos, porque existem coisas que estão completamente fora do nosso alcance. Por mais que a gente tente fazer, a gente esbarra em dificuldades, e que essas lições aprendidas, que elas consigam realmente refletir num aprendizado, que não seja algo único, né, de apenas uma única oportunidade, mas que seja algo que a gente consiga disseminar para as pessoas. Eu acredito que fóruns como esse, discussões como essa, debates como esse, enriquecem muito na troca das experiências. Isso deverá ser uma prática muito comum, porque é exatamente nesses fóruns que nós vamos estar construindo essas soluções. As coisas, muitas vezes, têm que vir da base, não só de cima. Então, não adianta, num momento como esse, a gente estar esperando nenhuma solução mágica, porque ela não existe. Não existe nada sem esforço. Tá? O Oscar Schmidt já falou uma vez: você não acerta a cesta porque você deu sorte. Você acerta porque você treinou. Então, tudo é através de muito treino, de muita vontade, de muita dedicação, de muito esforço. Nesse momento que a gente vive de home office, né, normalmente a gente fala assim, 90% de transpiração e 10% de inspiração. Hoje a gente vive 90% de inspiração e 10% de transpiração, até menos, né? Isso não significa que é menos importante, muito pelo contrário. Você chega no final do dia completamente exausto, completamente cansado, mais do que se você tivesse, talvez, carregado aí 10 sacos de batata. Mas, enfim, então
Eu peço que Deus olhe por nós, né, que a paz do Senhor esteja sempre no meio de nós e que Ele nos ilumine para que a gente tenha sabedoria, inteligência e discernimento para conduzir as coisas de maneira correta, sempre procurando a harmonia e o entendimento. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade.